Era julho de 2010. África do Sul, Brasil e Holanda nas quartas de final da Copa do Mundo. O Brasil era favorito, vencia por 1-0 com gol de Robinho, e então, aos 8 minutos do segundo tempo, Sneijder cruzou a bola em direção ao gol. Júlio César saiu e se chocou com Felipe Melo. A bola desviou na cabeça do volante e entrou. Gol contra. Empate. O Brasil perdeu o controle. Aos 23 minutos, após escanteio, Sneijder empurrou de cabeça e fez 2-1. Felipe Melo ainda foi expulso e o Brasil estava eliminado. Aquele jogo ficou marcado como um dos maiores vexames da história da seleção. E no meio daquela tempestade estava Lúcio, o capitão. O zagueiro que havia sido eleito para a seleção do ano da FIFA naquele mesmo período. O mesmo que havia levantado a taça do mundo 8 anos antes e que naquela tarde viu tudo desmoronar. Mas a história de Lúcio é muito maior do que aquela tarde na África do Sul. Essa é a história de Lúcio, o zagueiro de Planaltina que foi descoberto depois de levar 7 gols numa Copa do Brasil, se tornou o melhor da Bundesliga, ganhou a Champions League com a Inter de Mourinho e foi pentacampeão mundial. Lucimar da Silva Ferreira nasceu em 8 de maio de 1978, em Planaltina, no Distrito Federal. Cresceu sonhando em ser jogador de futebol para dar uma vida melhor à família. Começou no Guará, um time pequeno de Brasília, e foi justamente numa derrota por 7-0 para o Internacional na Copa do Brasil de 1997 que a sua vida mudou. Um olheiro do Inter viu o potencial do jovem zagueiro e o contratou. Daquele time que havia levado 7 gols, saiu um dos maiores zagueiros da história do futebol brasileiro. No Internacional, foi campeão da Copa São Paulo de 1998. Em 2001, o Bayer Leverkusen da Alemanha pagou para levá-lo à Europa, e foi lá que o mundo começou a prestar atenção. Pelo Bayer, foi eleito o melhor jogador da Bundesliga na temporada 2001 e 2002, um feito histórico para um zagueiro brasileiro. Em 2002, foi titular absoluto na seleção pentacampeã no Japão e Coreia. Lúcio era a âncora da defesa mais sólida que o Brasil havia montado em anos. Em 2004, o Bayern de Munique pagou 12 milhões de euros para levá-lo, e foi lá que construiu o maior capítulo da carreira nos clubes. No Bayern, foi tricampeão alemão, tricampeão da Copa da Alemanha e bicampeão da Copa da Liga. Em 218 jogos pelo clube bávaro, marcou 12 gols, um número impressionante para um zagueiro. O técnico da seleção alemã, Jürgen Klinsmann, chegou a dizer publicamente que Lúcio seria o brasileiro que gostaria de naturalizar para jogar pela Alemanha. O maior elogio que um jogador estrangeiro pode receber na Europa. Em 2009, foi para a Internazionale de José Mourinho. E logo na primeira temporada viveu o auge da carreira nos clubes. Foi campeão da Tríplice Coroa italiana. Campeonato italiano, Copa da Itália e Liga dos Campeões numa única temporada. Pela Champions, foi titular na final contra o Bayern, seu ex-clube, e foi eleito para a seleção do ano da FIFPro e da FIFA. No auge dos seus 31 anos, Lúcio era um dos melhores zagueiros do mundo. Mas então veio a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, e aquela tarde contra a Holanda. O Brasil perdeu o controle do jogo, foi eliminado por 2-1 e o vestiário entrou em colapso. Lúcio, o capitão, carregou o peso de uma eliminação que jamais deveria ter acontecido. Depois da Internazionale, voltou ao Brasil, São Paulo e Palmeiras. Passou por Juventus e por clubes menores. E se aposentou em 2019, aos 41 anos no Brasiliense, voltando ao Distrito Federal de onde havia saído décadas antes como um jovem desconhecido. 105 jogos pela seleção brasileira, pentacampeão mundial, campeão da Champions League, 3 títulos alemães e uma derrota para a Holanda que o Brasil nunca esqueceu, mas que não define uma carreira que levou um menino de Planaltina ao topo do futebol mundial. Me conta nos comentários, para você, Lúcio foi subestimado pelo futebol brasileiro? Deixa o like e se inscreve no canal. Todo dia tem um novo bastidor do futebol que você nunca imaginou. Até o próximo.